olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você de todo o Brasil que nos acompanha pelas redes sociais, não só do Brasil, né? Você de toda parte do planeta através das redes sociais pode nos acompanhar aqui a TV Cidade, o nosso canal 3 e especialmente o nosso programa das 6 que está começando agora ao vivo, né? Nessa segunda-feira, dia 10 de junho de 2019, hoje que é o dia da nossa língua mater, né, que a gente chama, que é a língua portuguesa, né, a língua que oficialmente é falada em nosso país e não podemos esquecer que a língua portuguesa, por convenção, por constituição, é ela que é a língua principal, mas nós temos aí mais de 300, 400 povos, só povos indígenas nós temos mais de 300, né? Que cada um tem a sua língua, tem o seu idioma, tem o seu dialeto, né? E que são tão importantes quanto a língua portuguesa, né? Quantas palavras a língua portuguesa absorveu do Tupi-Guarani, né? Por exemplo, né? E também temos os idiomas, os dialetos, né? Falados de origem africana, né? Quantas palavras também a língua portuguesa não absorveu do Yorubá, né? Do Banto, né? Então, nossa língua portuguesa ela é riquíssima, né? Especialmente no nosso país, né? Até os portugueses de Portugal, como diz o ditado, acabam se surpreendendo, né? Com a quantidade de palavras que nós temos a mais. Mais aí que absorvemos de outras nações, né? E aí vem a contribuição do imigrante também, que, né, chegou ao nosso país, entre eles o italiano, né, os libaneses e por aí vão. Então, parabéns a todos aqueles que procuram valorizar a língua portuguesa, né, e entende que ela também é um motivo de agregar, né, nacionalmente. De norte a sul do país, né, com suas variantes, nós conseguimos nos entender, né? É só não falar muito rápido, dependendo do lugar, né? Que a gente conversa direitinho. Bom, gente, a gente começa um programa meio descontraído, mas o fim de semana a gente não pode deixar de pontuar, né, a situação que ocorreu agora no final da noite de domingo lá em Campos do Jordão, aqui, né, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, onde um acidente com um ônibus da aviação Brasil Santana, né, que é do litoral
Sul acabou com 10 mortos, né? E mais de 50 pessoas feridas, né? As atualizações chegam a todo momento a respeito da situação dos feridos, gente em estado grave, aqui no Hospital Regional de Taubaté, em Campos do Jordão, né? E em cidades vizinhas também, o que é muito triste, né? E é onde a gente faz o alerta para você que sempre vai viajar, para você que sempre se desloca, precisa do seu veículo, para tomar cuidado, olhar, né, todos os quesitos de segurança, especialmente os pneus, porque um descuido pode ser fatal, né, e vidas podem acabar se perdendo pela falta de manutenção, né. Ainda a Polícia Civil está investigando quais são os motivos, né, dessa tragédia mesmo que ocorreu aqui na nossa Serra da Mantiqueira, e a gente manifesta todas as condolências às vítimas, né, que vieram para um passeio em Campos do Jordão e acabam voltando 10 sem vida para casa, né? Então é muito triste. Também não podemos deixar de esquecer, enquanto pessoas que atuam no audiovisual, né? E a morte do ator Rafael Miguel, né? Do SBT, aquele ator que ficou famoso por vários comerciais, entre eles o menino que gostava de brócolis, né? A morte de forma brutal, né? Por parte da pessoa que ele consideraria que seria o sogro dele, né? O pai da namorada, em que ele foi à casa do sogro, lá em São Paulo, junto com o próprio pai dele e a mãe dele, né, para conversarem, e o assassino, o criminoso, acabou matando não só o ator, como também os pais dele, né? Então, 3 mortes aí de modo cruel, de modo triste, né, da gente ver. A situação que o ser humano chega, né, de ciúme, de achar que as pessoas são objetos, são posses dela, né, que foi o que está saindo aí na mídia também, e que a gente espera que a polícia primeiro prenda o cidadão, né, e que ele seja julgado da forma adequada na lei. Quero lembrar aqui também que ficamos esperando hoje o pessoal da organização da Festa da Cultura Nordestina para falar sobre o que ocorreu, né, no final de semana lá no bairro do Bonfim, no sábado e domingo. A festa foi cancelada, as informações que nós temos que faltavam alvará do Corpo de Bombeiros e da própria Prefeitura, né, que na primeira semana foi lá, fez a vistoria e estava faltando esses documentos, permitiu que fosse estendido o prazo para regularizar durante a semana. Então nós ficamos esperando o pessoal para a gente abrir o espaço aqui, inclusive, para poder falar o que aconteceu de fato, né? Mas ainda não tivemos esse
retorno, né? O fato é que os barraqueiros ficaram, né, sem poder trabalhar no sábado e domingo, né, e as pessoas também que acabaram se deslocando até a Praça José Bronini Filho, no bairro do Bonfim, chegaram e deram com a cara na porta, né, como diz o ditado popular. Então, são essas pontuações. E quero lembrar aqui que a comunidade da Vila São José, né, especialmente da paróquia Santo Antônio de Lisboa, está em festa, né, continua até o dia 16. E agora, no dia 13, quinta-feira, vai celebrar aí a missa solene em homenagem ao padroeiro Santo Antônio, né? Dia 13 é o dia do Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, e a comunidade Santo Antônio de Lisboa vai acabar celebrando, né? E convida a todos que puderem participar a prestigiar a missa, né? E também as atividades, a quermesse e aí as rodadas de bingo que estão ocorrendo lá na comunidade que fica na Avenida Dom Duarte Leopoldo e Silva. Então esses são os nossos recados. Ah não, tem mais um recado aqui, gente. É aquele famoso cartaz que eu não posso deixar de pedir a sua ajuda para nós colocarmos a nossa cidade, né, entre aí as aprovadas dos cidades criativas da Unesco, né, através do Ministério da Cultura. Taubaté está concorrendo com outras cidades do Brasil a esse edital da Unesco, em que permitirá às cidades vencedoras a capacitação técnica, né, nas áreas que são mais desenvolvidas, que têm maiores potenciais. No caso de Taubaté, o Conselho Municipal de Cultura apontou, né, e foi acatado aí pela Prefeitura, a música, né, como segmento que tem maior capilaridade, ou seja, ela atinge todos os segmentos, né, na escola, na
música independente, né? Nos projetos realizados pela própria prefeitura. Então a gente está fazendo essa campanha, né? Em tempos em que nós vemos o nome da nossa cidade confundido aí com tantas as coisas erradas, né? Virando até chacota. Então a gente quer que a nossa cidade também tenha uma imagem positiva, e isso é muito positivo para a cidade e não é para a prefeitura não. É positivo para toda a cadeia produtiva, né? Que gera emprego e renda não só para o setor da música, para o artesanato, para gastronomia, né? Literatura, né? Então a gente está nessa campanha. As cidades criativas, só você entrar lá na Facebook da nossa TV Cidade, você tem lá o banner virtual, também lá no site da prefeitura, que você vai achar. Gente, eu gostaria de oferecer a vocês, né, para o lanche agora da tarde, acho que muita gente gosta. Né? Então até trouxe aqui, ó, pra gente comer uma salsichinha, né? Na época de festa junina, quem não gosta daquele cachorro quente, né? Agora o lanche da noite, o lanche do fim de tarde, o café da tarde, quem não gosta de pegar o pãozinho, né? Colocar essa salsicha no pão e aproveitar, né? Quentinho, com pimentão, etc, né? Como é gostoso. É gostoso sim, mas também é perigoso, né? No nosso país, infelizmente, anualmente, né, muitas pessoas morrem por causa disso, engasgadas, né, por uma situação dessa. E desde o ano passado, desde setembro do ano passado, existe uma lei chamada Lei Lucas, né, que foi por causa de um menino ter engasgado, por causa de uma salsicha, de uma simples salsicha, que essa lei foi gerada. Nós vamos conversar agora com ele, que é engenheiro, é arquiteto urbanista, né? Engenheiro de segurança do trabalho, é bombeiro profissional civil. O Márcio Santos, né, é profissional também que oferece palestras e treinamentos sobre essa lei. Márcio, boa noite, prazer em recebê-lo novamente no nosso estúdio aqui na TV Cidade. Que lei é essa chamada de Lei Lucas? Boa noite, André. É um prazer, uma satisfação estar com vocês de novo, né? Realmente a gente sabe que o nosso país ele tem muitas leis, né? Algumas infelizmente ainda não, como dizem no ditado aí popular, não pegam, né? Mas essa lei a gente acredita que ela vai ser uma lei séria, né? É uma lei séria em virtude do que você acabou de compartilhar aí, né? Do menino Lucas, que morreu engasgado com um lanche escolar onde tinha ali cachorro quente, né? E um pedaço de salsicha fez com que esse menino tivesse várias paradas cardiorrespiratórias e viesse a falecer, né?
uma lei importante, muito importante. Bom, você pode contar pra gente o que de fato ocorreu com o Lucas? Ele estava tranquilo, foi para a escola, e aí? Foi um simples passeio escolar e a gente não está falando de uma cidade com poucos recursos, né? Estamos falando de uma cidade como Campinas, tirando a capital de São Paulo, talvez Campinas e Ribeirão Preto sejam as cidades com maiores recursos, mas esse menino foi fazer um passeio escolar, uma coisa normal, e foi servido lá um cachorro quente. Esse menino se engasgou com um pedaço de salsicha e veio a ter várias paradas cardiorrespiratórias na sequência, e não houvesse ninguém dentro do corpo de professores ou funcionários da escola que soubessem fazer a manobra, que a gente chama de manobra de Heimlich, a manobra de desengasgamento. E aí, em virtude disso, a mãe dele, a Alessandra, Begali, batalhou arduamente para que fosse criada essa lei. Ela jamais imaginaria, junto com a sua cunhada, que essa lei fosse batizada de Lei Lucas, em homenagem ao seu filho, que tinha 10 anos de idade, e é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu mesmo posso compartilhar a experiência de várias pessoas, inclusive muitas delas adultas, que passaram por esse momento terrível de aflição, de estarem engasgados com uma pipoca, um pedaço de carne, né? Como a gente fala nos treinamentos, isso pode acontecer com qualquer um de nós, estando num passeio, num aniversário em família, num casamento, numa praça de alimentação de um shopping, e é muito importante, né, dentre outras situações de primeiros socorros, a gente poder ajudar o próximo, né? Bacana, a gente olha aqui, o caso foi ocorrido lá em Campinas, como destacou o engenheiro Márcio, né? E a partir do momento que o menino veio a óbito, né, a mãe começou uma luta aí incansável, né, junto às autoridades da cidade e estaduais, e essa luta cresceu, né? Como que foi? Você que também acompanhou essa situação, como que foi essa luta? Parece que ela foi até rápida a aprovação dela, né, a nível federal. Foi bastante rápida, para surpresa da sociedade de um modo geral e da própria mãe, né, Alessandra. O ex-governador Márcio França sancionou a lei estadual 16.802 e, na sequência, o ex-presidente Michel Temer sancionou a lei federal 13.722 de 2018, datada de 5 de outubro, e a validade a partir de 180 dias, ou seja, a partir de abril, 5 de abril desse ano, ela já está vigorando,
e as escolas estão passíveis de serem multadas. Né, primeiramente notificadas, depois multadas e até tendo o seu alvará de funcionamento cassado em virtude do não treinamento de pelo menos 1/3 dos seus funcionários do corpo, né? Não só os professores, mas inspetores, secretários, pessoal da limpeza, pelo menos 1/3 dos funcionários treinados para primeiros socorros. Engenheiro Márcio, antes da Lei Lucas não existia nenhum dispositivo legal que obrigava os estabelecimentos estudantis a ter essa capacitação? Então, nós estamos vigorando agora o 5º decreto do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né? Nós estamos no Estado de São Paulo, o decreto 63.911, de 10 de dezembro de 2018, e até então estava vigorando o 4º decreto, o 56.819, datado de 2011. E todos os decretos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, eles têm vários anexos, né? E várias instruções técnicas, entre as quais é cobrado, dependendo da instituição ou do comércio, da atividade comercial, um certo número de pessoas treinadas, né? Brigadistas. Então já prevê isso, né? A lei prevê na letra E, no anexo E, aí vai escolas de nível infantil, escolas de pessoas com deficiência, creches, aí vai a categoria E1, E2, E3, vai até o E5, até o E6, se eu não me engano, e já era cobrado um número de pessoas brigadistas para fazerem o treinamento de brigada de incêndio e primeiros socorros. Bom, no caso da Lei Lucas, ela ficou só restrita a estabelecimento escolar? E quais os tipos de estabelecimento escolar? Boa pergunta, André.
Realmente, a princípio, a Lei Lucas ficou exclusiva para estabelecimentos de ensino, né, de nível infantil e ensino básico, a princípio, mas eu já tenho sido procurado por universidades, faculdades, né, eu não sei se posso citar o nome, mas pode citar. A Unicesumar já me procurou, né, outras instituições aí, a Escola Alcance, onde eu ministro aula, né, e outras instituições têm nos procurado para prestar esse primeiro atendimento, né, esse treinamento nas escolas, né. Então o assunto é sério. Quer dizer, um assunto é sério, mas que não é tratado como deveria, né? Infelizmente a nossa sociedade ainda aprende de uma forma empírica, né, com as próprias experiências e tragédias. E falando sobre tragédias, a gente está vivendo um ano não muito fácil, né? Um ano que talvez vai ficar marcado na história como de várias tragédias. E em virtude dessas tragédias, onde muitas vidas têm sido ceifadas, a gente espera que essa lei específica seja levada bastante a sério, para que o corpo docente seja treinado, né, e os funcionários, para que o que a gente passa nesse curso, como reconhecer um AVC, que agora o protocolo do SAMU e do Corpo de Bombeiros diz que é o AVE agora, né, acidente vascular encefálico. O protocolo andou mudando alguns nomes. Como fazer uma reanimação cardiopulmonar, também um outro nome que teve uma mudança. Antigamente era ressuscitação cardiopulmonar. Quem ressuscita é Deus, né? Nós vamos tentar reanimar uma vítima que até então não chegou a óbito, né? Então é reanimação cardiopulmonar para a pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Como atender pessoas com situações de fraturas, queimaduras, contato com animais peçonhentos, convulsão ou ataque epilético, como que eu ajo numa situação dessa. E aí a lei fala o quê? Que as pessoas treinadas são os leigos treinados. Nós não somos profissionais da área da saúde. Profissionais da área da saúde são os médicos nas suas especialidades, enfermeiros de um modo geral. Quem são? Então, tirando as pessoas que não são os profissionais da área da saúde, quem são as demais pessoas? São os leigos treinados. Quem são? Socorristas, brigadistas, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, né? E as pessoas que passam por um treinamento de brigada de incêndio ou primeiros socorros. Bom, você destacou que 1/3, né, desses integrantes responsáveis pelo funcionamento de uma escola, de um estabelecimento de ensino, são responsáveis, terão que participar dessa capacitação. Não é muito pouco, 1/3, né, dado a gente
sabe também. Também que a comunidade escolar, via de regra, é muito grande, né? Tem escolas aí com mais de 1.000 alunos, 800, não é muito pouco. E todos não deveriam ser treinados? Mais uma excelente pergunta da sua parte, André, porque lá em Tremembé, né, atualmente eu estou trabalhando na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, e ali em Tremembé nos foi solicitado pela Secretaria de Educação, né, na pessoa da Cristina Mercadante, né, a nossa secretária de Educação, que o nosso setor, o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, pudesse estar colaborando na aplicação desses treinamentos nas escolas. Em Tremembé nós temos 15 escolas, né, fora as creches municipais, e só está faltando treinar uma das 15 escolas. As outras 14, recentemente nós ministramos o treinamento, e lá em Tremembé nós tivemos uma grata surpresa, porque sem que fosse pedido, treinamos 2/3 dos funcionários das escolas. Então, por exemplo, escolas onde nós temos 30 funcionários, a lei pede-se que se treine 10. Lá nós estamos treinando 20 e assim por diante. Temos treinado lá 2/3 para um pouco mais do quadro de funcionários das escolas de Tremembé. Eu já emiti praticamente mais de 400 certificados para essas pessoas dos treinamentos, para você ter uma ideia. Não é uma situação, por exemplo, para regulamentar a lei, né? Agora a lei já existe, mas pode ser regulamentada, aperfeiçoada, né? Para que os novos contratados, seja eles através de concurso público, CLT, eles já tenham esse curso, contratou, vai lá, faz o curso, assim como, sei lá, outras situações são pedidas, né? Como, por exemplo, um exame médico, a pessoa. Interessante, porque nós estamos em vias de ter um novo concurso na área da educação lá em Tremembé, né? Vamos a
Um exemplo, mais uma vez, o município de Tremembé. No próximo final de semana nós teremos um concurso e a lei fala o seguinte, que se mais de 50% das pessoas treinadas forem trocadas, nós teremos que ministrar o treinamento de novo. Então a gente vai aguardar, porque a gente sabe que muitas pessoas que já estão lá e que não são efetivos ainda terão que fazer o concurso, e aí a maioria, se for aprovada, né, no processo seletivo, né, perdão, aí essas pessoas não precisarão fazer o treinamento de novo. Mas se tiver uma mudança de mais de 50%, teremos que fazer o treinamento de novo. Né? De acordo com a lei, como que deve ser aplicado esse treinamento, essa capacitação? A lei fala que tem que ser uma carga horária de 4 horas, né, com certificado de participação. Esse certificado de participação tem que ter o selo, né, da Lei Lucas. Esse selo está disponível na internet. Eu até, infelizmente, eu não trouxe um modelo aqui para vocês. Esse certificado ele tem que ficar fixado num local visível nas escolas, seja na secretaria ou em local próximo da secretaria. Por quê? Quando passar a fiscalização do Ministério Público, né, e esse dia chegará, as autoridades vão querer saber quem são as pessoas treinadas para os primeiros socorros. E daí não adianta a gente falar, é o Antônio, é a Maria. Mas não, eu quero a documentação. E no verso tem que estar as credenciais de quem ministrou esse curso. Né? E quem pode ministrar esse curso? A lei fala que tem que ser pessoa com proficiência no assunto. Ou seja, os profissionais da área da saúde, de um modo geral, profissionais do SAMU, né, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, bombeiros profissionais civis ou bombeiro militar, desde que tenha proficiência no assunto APH. A gente fala nos treinamentos o que é o APH. É o atendimento pré-hospitalar. É uma sigla que a gente observa muito nas camisetas do pessoal do bombeiro, do SAMU, né? E a gente explica que APH e primeiro socorro são a mesma coisa. Atendimento pré-hospitalar. O que seria? O primeiro atendimento feito por um leigo treinado, fora do ambiente hospitalar, no local, de uma forma imediata, provisória, visando o quê? Minimizar o agravamento da vítima, o agravamento das lesões, a preservação da vida, até a chegada da ajuda especializada, bombeiro ou SAMU, que a gente orienta nos cursos que, na dúvida, você chama os dois. Bombeiro 193 ou SAMU 192. Engenheiro Márcio, além da questão de saúde, né, que a gente está discutindo efetivamente, né, de poder contribuir com o
socorro imediato da vida. Vítima, né? Especialmente em ambiente escolar, nós temos a questão econômica, né? Qual que é o impacto na nossa sociedade, né? Economicamente, no nosso segmento de saúde, dos profissionais estarem capacitados, sejam, né, das pessoas estarem capacitadas para a realização desses primeiros socorros antes da chegada do socorro efetivo, e o que isso gera também com relação à preservação da vida no nosso país. Então, eu vou pegar como exemplo a área específica que eu tenho trabalhado, que é a área da segurança do trabalho. A segurança do trabalho, ela trabalha com evidência, né? Documentos que comprovam do trabalho que a gente tem feito e tem realizado. Eu e a minha equipe lá de trabalho, né, a Maria Claudineia, o engenheiro Rafael, a Silvana e o Dr. Paulo, nós temos procurado prestar um serviço de eficiência e qualidade, né, no município de Tremembé. E nós temos feito o quê? Nós temos procurado, com palestras e treinamentos como esse, por exemplo, tentar evitar que as pessoas se acidentem, porque o acidente de trabalho, o sinistro, que é um evento indesejável, que pode ou não acontecer, um princípio de incêndio, é como a gente fala, a gente não quer que aconteça um princípio de incêndio agora aqui no estúdio, mas ele pode acontecer, né? Então o acidente de trabalho, ele não vem com hora marcada. Ele não escolhe raça, cor, credo, né? Sexo, e ele acontece, por quê? Porque falta a atitude consciente do colaborador ou do trabalhador. Então, o impacto financeiro disso vai ser tremendo, desde onerar o Estado, né, a União e o município de um modo geral, com afastamentos, né, INSS, ou pensão por morte, ou incapacitação temporária, né, ou efetiva, às vezes uma amputação de um membro, transtorno na família,
Porque a família de repente vê aquele pai ou a mãe que trabalha e de repente não volta da mesma forma para casa, e aí impacta toda a família, o convívio social, né? Porque vai ter que ter gasto com remédios, a melhora da pessoa, né? Com tratamentos, fisioterapia, de um modo geral. Isso tudo vai onerar, como eu já disse para você, toda uma série de gastos não previstos, e a gente tem tido muitos acidentes de trabalho, ainda que tem caído esse número. No Brasil, para você ter uma ideia, temos 700 mil acidentes de trabalho por ano, e um número de mortes grandes, né, de 20 e poucos mil mortos por ano em acidentes de trabalho. Esses números, graças a Deus, eles têm caído, né, em virtude de profissionais sérios que nós temos na área. Né? Nossa, complicado. E acidentes, o sinistro, como vocês destacam, junto ao ambiente escolar, tem números também, tem informações? Eu não tenho dados estatísticos para apresentar para você agora, mas nós temos tido vários acidentes, sim, né, com a população do ambiente escolar. Haja visto, né, o que aconteceu com o menino Lucas, né, infelizmente, e como eu disse aqui no comecinho da entrevista, pode acontecer com qualquer um de nós, não precisa ser necessariamente uma criança, mas professores se acidentam por diferença de nível, falta de sinalizações, às vezes um degrau não visto, uma falta de acessibilidade, né? Outra vez já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre acessibilidade, né? Inclusão social. E a nossa cidade, ela está num período de transformação, as nossas cidades. E aí a gente tem tido bastante acidente, inclusive no ambiente escolar, em virtude da falta da consciência, né? De uma sinalização mais adequada, de treinamentos, né? Das pessoas investirem nessa questão, e como eu sempre falo, a segurança do trabalho, se a gente fosse definir com uma palavra, seria a palavra prevenção. Então, vamos prevenir, porque o melhor remédio ainda é a prevenção. Né? Pois é. Prevenir para não ter que remediar, né, às vezes de forma amarga, né? Dos tipos de ocorrências que acontecem no ambiente escolar, você pode destacar, lógico que tem um curso aí completo, né? Que você e a sua equipe oferecem para as entidades, para as prefeituras, né, para os projetos também. Mas você pode destacar para a gente alguns, por exemplo, você falou na questão do AVC, né? O professor, coitado, sofre tanto dentro da sala de aula, né, que às vezes a rotina de trabalho acaba provocando doença do coração, que pode chegar ao AVC, né? Nesse caso, pode ser na rua também, né? De repente você está vendo
atendendo a pessoa lá com AVC. Como que eu identifico que a pessoa está tendo um AVC e o que a pessoa deve fazer? Especificamente no caso de um AVC, né, acidente vascular cerebral ou encefálico, né, a gente reconhece pelo formigamento, né, a paralisação de um lado do corpo, a boca fica torta. Até o nosso multicampeão Ayrton Senna, no momento da sua vida, ele teve um princípio de AVC, onde foi paralisado um lado do seu corpo. Então a visão fica turva, uma dor de cabeça intensa, formigamento, né, nos músculos. E aí o protocolo do SAMU e do Corpo de Bombeiros ainda fala assim, identificado esses sintomas, pede-se para que a gente aplique a sigla SAMU, por coincidência. O que é a sigla SAMU? A letra S. Você pedir para a pessoa dar um simples sorriso. Ela não vai conseguir dar um sorriso porque como está paralisado um lado do corpo e a boca está um pouco torta, ela não vai conseguir sorrir. Não fiquei satisfeito. Letra A. Dá um abraço. Peço para essa pessoa dar um simples abraço, ela não vai ter a coordenação motora em ordem, né? Ou colocar a ponta do dedo na ponta do nariz, uma coisa fácil de fazer, ela não vai conseguir fazer. Não me convenceu ainda. Letra M. Perguntar para ela, falar para ela cantar a música que ela mais gosta, ou uma simples mensagem, o céu é azul. Ela não vai conseguir porque ela fica com dificuldade também na fala. E aí, nesses casos, a letra U, urgente. Ligar para o SAMU, 192, falar, eu estou com uma pessoa aqui, né, um parente, uma pessoa na escola, que está com princípio de AVC. Como é que você sabe disso, sendo que você não é um profissional da área da saúde? Porque ela está com esses sintomas, e eu fiz a sigla SAMU com ela e ela não correspondeu. Quer dizer, e eu falei no caso dos professores, mas isso daí pode acontecer com qualquer outro profissional da unidade escolar, mas também com os alunos, né?
Sim, A gente acha que criança, adolescente não tem o AVC, mas pode ocorrer, né? Também, infelizmente, é uma doença que não escolhe idade, né? E a gente tem tido uma vida muito estressante ultimamente, né? Dentre os males do século XXI, a gente destaca a depressão, o estresse e a ansiedade. E o que é isso? A depressão é o excesso de coisas do passado. Coisas que já passaram, que você não vai conseguir mudar, e aí vem a depressão. O estresse é o excesso das coisas do presente. A pessoa põe um fardo nas suas próprias costas que ela não vai conseguir carregar, e aí às vezes tem o mau hábito de falar que a culpa disso é do patrão, ou não sei de quem. A culpa é dela mesma, que impõe um fardo pesadíssimo nas suas costas, e o excesso dessas coisas do presente vai gerar o estresse. E a ansiedade é o excesso das coisas do futuro. Será que eu vou passar naquela prova? Será que eu vou mudar de emprego? Será que o meu salário vai aumentar? Essas ansiedades trazem uma série de doenças, né? Dentre as quais, por exemplo, o AVC. Você perguntou sobre doenças no ambiente escolar. O que a gente mais tem tido, né, de uma forma geral, em todas as escolas, é ataque epilético ou convulsão, né? E o que a gente chama de epistaxe, é o sangramento nasal. Acontece muito com as crianças, né? O meu filho menor teve isso no momento da sua adolescência. E aí, nessas questões do sangramento nasal, quando a gente não faz um curso, como eu também antigamente era um leigo, né? Agora hoje eu sou um leigo treinado, mas como leigo eu achava que tinha que pedir para levantar a cabeça, e é o contrário. O protocolo sugere que você abaixe a cabeça e faça uma compressão na narina, né? Para que esse sangue seja estancado. Nós temos mecanismos no nosso corpo inteligentes. A hemorragia para você ter uma ideia, é uma palavra de origem grega, que é o sangramento. Mas nós temos a hemostasia, uma outra palavra de origem grega que quer dizer o estancamento desse sangue. O nosso corpo ele tem esse sistema. Com a elevação de membro, né, ou compressão direta, a gente acelera esse processo da hemostasia. E tem ainda a prima irmã da hemostasia, que é a homeostase. A homeostase é um sistema que a gente tem no nosso corpo que ele chega ao próprio equilíbrio. Vou dar um exemplo para você. A pessoa que é hipotensa, tem pressão baixa, ela, antes de desmaiar ou desmaiando, né, se você fizer certas técnicas que a gente passa no curso, a pele dela vai ficando quente novamente, na temperatura correta, e a homeostase vai sendo iniciada ali, é como se fosse o computador. Você desliga, você reseta e você inicia ele de novo.
né? Então o nosso corpo ele tem esse mecanismo da homeostase. E quando a gente passa certas técnicas no treinamento, você acelera o processo da homeostase. No caso do ataque epilético, né, a gente também na família tem exemplos, né, como que deve ser feito. Ainda tem gente que quando a pessoa está com ataque epilético, né, isso daí pode acontecer na escola, vai lá e põe o dedo na boca da pessoa para poder não deixar a língua enrolar. E aí o dedo pode sofrer graves consequências, né? Com certeza, bem lembrado. A gente sugere, né, o protocolo diz, a gente usa muito essa palavra nos treinamentos, né, o protocolo do SAMU, o protocolo do Corpo de Bombeiros. Não coloque o dedo na boca de uma pessoa que está com convulsão ou ataque epilético, porque você pode ter o seu dedo decepado, porque a força da mordida de uma pessoa, né, em convulsão é tremenda. O que a gente sugere no treinamento? Essa pessoa, ela vai passar por alguns estágios, alguns processos naturais, então que vão passar pela inconsciência, enrijecimento dos músculos, ela vai salivar. Então, primeiramente a gente fala assim, se a pessoa não caiu ainda, você deita ela, porque ela vai cair. Então, você antecipando a queda, com cuidado, você vai evitar com que ela se machuque. Aí você vai afastar os curiosos de perto, até para ela poder respirar melhor. Quando ela começar a salivar, você lateraliza a cabeça dela, que é para ela não se afogar com a própria saliva. Limpa o excesso com um pano limpo, né, uma gaze. Monitorar sempre a respiração no carotídeo, que a gente ensina isso, né, para ver se de repente não evolui para um AVC. É raro acontecer, mas pode até vir a acontecer aí. E afrouxar um pouco a roupa para ela respirar melhor. E o último estágio da pessoa com ataque epilético
convulsão é a sonolência. Raras exceções a pessoa urina ou defeca nas próprias vestes, né? Mas o último estágio é a sonolência. E é uma das únicas coisas que o protocolo fala, deixa a pessoa dormir. Porque ela vai melhorar, vai acontecer a homeostase ali e ela vai chegar ao equilíbrio de uma forma mais rápida. Você falou da língua, né? O enrijecimento muscular, ele acontece por inteiro no corpo. Então a língua ela fica dura. É mito de que a pessoa enrola a língua. Então quando a língua fica dura, a própria pessoa ela pode mordê-la, né? E aí vai se machucar. Ela está num estado de semi-inconsciência onde ela não vai se lembrar do que ela fez, né? Então se ela pudesse te dizer, falar, não põe o dedo na minha boca, né? A minha língua não vai enrolar. E aí a gente explica tudo isso direitinho nos treinamentos, né? Bom, você falou também antes no caso do AVC, e muita gente pede para a pessoa e quer fazer a massagem cardíaca. Isso daí é adequado? Como deve ser feito? Quando não deve ser feito? Então, na escola Alcance, onde eu tenho a oportunidade de ministrar aulas no período noturno, né, para o pessoal de estética e podologia, a gente tem mais tempo do treinamento e a gente passa um vídeo que tem exatamente essa situação que você está falando. Uma pessoa visivelmente num ataque epilético, né, se debatendo no chão, a parte da frente da calça molhada, ele urinou, um senhor, né, urinou na própria calça, e aí aparece uma pessoa na rua falando, deixa que eu sei como eu atendo, e querendo fazer uma RCP, né, uma reanimação cardiopulmonar, sendo que a pessoa não estava num ataque, né, do coração, né, uma parada cardiorrespiratória. A gente passa no curso quais são os sintomas de uma parada cardiorrespiratória, né, que é a pupila dilatada, a pele trêmula, a gente pede para fazer a perfusão capilar, um mecanismo interessante, você aperta a unha e solta. Em 2 segundos a coloração tem que voltar. Se essa coloração não voltar em 2 segundos, né, não voltar de uma forma geral, ou tiver muito demorado para voltar, essa pessoa está em estado de choque e, consequentemente, vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Quer dizer que tem que tomar cuidado, né? Bom, o ambiente escolar também é propício, né? Principalmente com as crianças aí pulsando energia, né? As fraturas, né? A pessoa quebra o braço, quebra a perna, quebra a cabeça, como diz a música do Samba Lelê, né? E como reagir, como proceder numa situação como essa? De uma forma geral, o leigo treinado ou o socorrista, a primeira coisa que ele tem que ter é manter a calma, né? A gente passa no treinamento o perfil do socorrista, a gente até brinca, né?
O slide passa lá, fala qual é o perfil do socorrista. Não é o perfil na rede social. A pessoa, para ser socorrista, ela tem que ser uma pessoa calma, discreta, amável, educada, né? Que tenha um treinamento específico no curso, boa aparência, né? Que vá se apresentar, se a vítima estiver consciente, você vai se apresentar, você é um ser educado, você se apresenta, pergunta o nome da vítima, o que ela está sentindo, mas existem os princípios básicos que a gente aprende na segurança do trabalho. Primeiro é a minha segurança, depois a segurança do local, segurança da vítima, para em quarto lugar você bater no ombro dela e falar o que aconteceu, né? Você está bem? E aí, se tiver inconsciente, a gente faz o estímulo doloroso. Por exemplo, aperta aqui no trapézio, tem outros pontos, mas esse aqui é o que o ser humano sente mais dor. A gente aperta, se essa pessoa acordar, ótimo, não estava tão ruim assim. Se ela não acordar no estímulo doloroso, a gente está testando a responsividade da vítima. Se ela não acordar, isso é grave. Provavelmente é um caso de intubação e essa vítima está em estado de choque e evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Bom, outra situação que é menos comum do que a fratura, mas também pode ocorrer no ambiente escolar, é a questão da queimadura, né? Eu mesmo, quando estudava na saudosa escola Dom Pereira de Barros, né, que é aqui no centro, hoje funciona ali a sede da Delegacia de Ensino Regional, tinha um amigo, né, que nunca mais ouvi, mas ele, durante um intervalo, correndo, brincando ali, né, ele acabou batendo na mão de um colega que estava segurando um prato de sopa quente, né, principalmente agora na época do inverno. A criançada toma sopa, né, os adolescentes, e essa sopa caiu sobre ele, né? E eu lembro que ele saiu correndo. Tirando a camisa ali, né? Parecia que estava pegando fogo, né? Como fazer numa situação semelhante como essa, ou em caso mais grave, de repente o prédio pode pegar fogo, ou explodir um bujão de gás ali próximo, na área onde faz a alimentação, e ter gente próxima, né? Como a gente vê que acontece, né? Pelo Brasil, pelo mundo, como fazer em situações dessas de queimaduras? Deixa eu até complementar de forma rápida que eu acabei até esquecendo sobre a fratura, né, que você perguntou. A gente aprende a imobilizar o membro, né? Leigos treinados não estão aptos para movimentar ninguém com fratura, né? Principalmente se for uma fratura de fêmur. Isso aí pode dar uma embolia pulmonar ou cerebral, né? Então nós não somos profissionais da área da saúde, nós vamos apenas imobilizar o membro, né, com talas e ligar para ajuda específica, acalmar a vítima, né? Basicamente é isso. Ninguém vai colocar o osso no lugar e nem em ombro, né? Se deslocou,
A gente fala muito nos treinamentos que filme é filme, né? E ninguém aqui é super-herói e ninguém aqui vai seguir o que o filme passa, porque o filme, de uma forma geral, ele passa muita informação errada, né? Então, nós não somos profissionais da área da saúde, nós não vamos colocar o ombro no lugar de ninguém, nem o osso no lugar. E sobre as queimaduras, existem as queimaduras de 1º grau, 2º, 3º e 4º graus. A de 1º grau é a famosa vermelhidão, a de 2º grau já tem a bolha. A gente até fala para não estourar a bolha, porque tem sais minerais dentro da bolha, que é para a regeneração da sua pele. Mais um mecanismo de defesa do nosso corpo para, né, se restabilizar de uma queimadura, né? Nosso corpo não está acostumado com essas temperaturas extremas, né? O 3º grau já tem a necrose do tecido, né? E o 4º grau é o corpo carbonizado. Até algumas pessoas perguntam no treinamento, o corpo carbonizado, então a pessoa já morreu. Eu falei, não necessariamente. Nos meus slides, por exemplo, eu passo até uma imagem de uma mão carbonizada, onde alguns dedos estão bem carbonizados, né? Uma imagem até um pouco feia, mas eu falo assim, essa imagem foi pega da internet, né? Provavelmente essa mão ou esses dedos, se foi amputado a tempo no hospital, essa pessoa sobreviveu. Então, não necessariamente uma pessoa carbonizada, né, 4º grau, faleceu. E qual é o atendimento específico que o protocolo sugere? Compressa de água fria, né? Pano úmido ou filme, aquele filme plástico. Não se deve fazer passar gelo, ou eu tenho o filme do edifício Joelma, né? O incêndio lá famoso de 1º de fevereiro de 74, na Avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo, onde um rapaz lá aparece com o rosto todo cheio de creme dental. Isso se usava na década de 70. Manteiga, né? Manteiga, porque isso aí ameniza o ardor, né, o ardume da queimadura. Isso realmente é fato. Só que daí a gente fala no treinamento, né? Vou até te usar como exemplo aqui. Estou dando treinamento para o André, eu chego no hospital lá, a pessoa fala assim, quem foi que passou creme dental nessa vítima aqui? Fala, o André. Então você vai ser responsabilizado por isso. A gente passa lá no treinamento o artigo 135 do Código Penal, a famosa omissão de socorro. Mas a gente passa também quais são os critérios que descaracteriza a omissão de socorro, né? Mas a gente tem que passar por isso, porque o assunto é sério. Então a gente não deve passar manteiga, clara de ovo, creme dental. O que a gente passa é uma compressa com água fria, né? Ou filme plástico, e ligar para ajuda específica o mais rápido possível. Você destacou 2 vezes aí a questão da compressa. Não é pegar e colocar a pessoa debaixo do chuveiro ou debaixo da torneira. Não. De modo
Com certeza não. Compressa com pano úmido, né? Sei lá, um lenço umedecido, você vai pôr uma compressa, né, para amenizar a situação dela e ligar para o SAMU ou para o bombeiro, né? Inclusive há uma grande dúvida, né? Quando que eu devo chamar o bombeiro, quando que eu devo chamar o SAMU? A gente passa no treinamento também que existe a diferença entre emergência e urgência. Emergência é um caso grave, onde existe o risco iminente de morte. O que seria? Uma parada cardiorrespiratória, um AVC, queimaduras de 3º e 4º graus. A urgência, não. É um estado, um caso clínico, né, ou cirúrgico grave, mas que não existe o risco iminente de morte, mas que também deve ser encaminhado para o hospital, que são pequenas fraturas, entorses, luxações, queimaduras de 1º e 2º graus. Ninguém vai morrer por causa disso, mas nem por causa disso você não vai deixar de prestar. Atendimento e ligar para o bombeiro ou para o SAMU. Então, de uma forma geral, a gente liga para o SAMU em questões de emergência, 192, e urgência, bombeiro 193, e incêndio, bombeiro 193. O famoso mal súbito, né, que também pode acometer qualquer um e normalmente a pessoa não sabe qual é a origem, né? Como proceder nesse caso? O mal súbito ele pode ser proveniente de uma queda de pressão, que a gente chama de hipotensão, ou hipertensão, né, que é a pressão alta. Pode ser também por hipoglicemia, que é a baixa taxa de açúcar no sangue, ou hiperglicemia, ou tudo isso misturado, né? Às vezes a pessoa que é hipotensa é hipoglicêmica e hipertensa é hiperglicêmica, né? Tem diabetes e tem pressão alta. Então a gente... Qual foi a pergunta mesmo que você fez? No caso de mal súbito. Mal súbito. Então, o mal súbito... Então ele é proveniente, por exemplo, de alguma dessas situações, aonde a pessoa, o nível de oxigênio baixa, a gente respira em torno de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. E quando essa taxa de 21% de oxigênio ela diminui no nosso corpo, ele vai sofrendo reações. Com 18% vai tendo a perda da coordenação motora, 15% fadiga, tontura, 12% são os sinais de que a pessoa que já desmaiou sabe que já sente essa questão do mal súbito, a tontura, a vertigem, como se fosse uma labirintite, e aí com 9% ela desmaia, tem uma síncope e desmaia. E 6% de oxigênio é a parada cardiorrespiratória em poucos minutos. Quantos poucos minutos? O protocolo fala 5. Por isso que a gente tem que atender o mais rápido possível. Alguns vão durar menos de 5, outros vão durar mais.
Recentemente passou um filme aí, Superação, o Milagre da Fé, nos cinemas aí, de um menino em 2015 nos Estados Unidos que ficou mais de 20 minutos num lago gelado. Isso é um milagre. Milagre só Deus que explica, né? Mas de um modo geral nós duramos no máximo 5 minutos. Então a agilidade no atendimento ela vai fazer toda a diferença. Engenheiro, tem aquela situação que também ocorre, principalmente aí no estabelecimento de ensino ligados à primeira infância, né? Quando a criança começa a aprender a andar, engatinhar e começa a levar as coisas à boca, né? Que aí é a obstrução das vias respiratórias, né? Provocando sufocamento, engasgamento, né? Como que deve ser feito esse socorro, né? Temos aí também as famosas cantinas que a escola ainda tem, né? Que de repente vai lá, compra uma bala, acaba engasgando também. São N situações, né? Que pode acontecer. N situações. Como que deve ser procedido nessa área? Uma outra situação que também a gente não falou foi o dente, né? Acontece muito com criança, cai, tem a queda e aí quebra o dente. Geralmente o dente de leite. O que a gente faz? Colocar o mais rápido possível esse dente num soro fisiológico ou num leite, né? E ligar para o dentista, ligar para os pais, né? O responsável da criança e o dentista o mais rápido possível, né? O odontologista, para que ele possa tentar recuperar esse dente, né? Mas no caso de engasgo de crianças, eu até trouxe a minha colega aqui, né, para fazer a demonstração. Essa aqui é a Daisy, né, a gente brinca no treinamento, a Daisy engasgada, né? Essa aqui é a Daisy. Como que é a manobra de Heimlich para uma criança que está engasgada com bala, né? Nós somos da época ainda da bala soft, né? Nossa, marvada bala, hein? Tremenda bala. Que engasgava muitas pessoas, mas hoje em dia, de um modo geral, as pessoas engasgam com tudo. É pipoca, no churrasco um pedaço de carne, espinha de peixe, né? E as pessoas se engasgam com várias coisas. Crianças às vezes têm o próprio leite materno, ela engasga, e aí a gente passa nos treinamentos. Um bebê está engasgado, por exemplo, na praça de alimentação do shopping, e você tem um treinamento, você vai pedir licença para o pai e para a mãe. Pai e mãe, me dá licença porque eu sei como fazer, eu sou socorrista. Aí, dando autorização, você pega a criança. Qual é o procedimento da criança quando ela está com fome ou está com dor? Ela chora. A criança engasgada, o bebê engasgado, ele não vai chorar. Ele vai ficar roxo e não vai conseguir pronunciar nenhum som. Diferentemente do adulto. O adulto, quando ele está engasgado, ele tem a tendência de colocar as mãos no pescoço. E aí, às vezes, se alguém está próximo e entende, fala assim, você está engasgado? Ele só faz assim com a
cabeça porque ele não consegue falar nada. Então, como que a gente desengasga uma criança? Pede autorização para os pais, eu pego pelo queixo aqui, né? Coloco ela no meu antebraço, né? A cabeça voltada para baixo, né? Para baixo. Eu estou usando o meu antebraço como uma prancha, cada perna para um lado. Eu vou dar 5 tapas entre as escápulas do bebê, ou seja, no meio das costas. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou. Apoio a mão na nuca, giro no outro braço, a cabeça sempre mais para baixo, 2 dedos abaixo aqui do osso do externo, né? Na boca do estômago. 1, 2, 3, 4, 5. Esse bebê vai desengasgar. Se ele não desengasgar, eu vou repetindo a manobra. E aí existe uma terceira técnica que foi muito divulgada aí há uns 2 meses atrás por policiais militares, né? Que pegaram o bebê no colo, né? Aperta a narina, com o polegar eu puxo o queixo para baixo e vou sugar. Eu sugando, vai vir leite, vai vir sangue, né? Eu cuspo, né? Lógico, talvez eu engula alguma coisa, mas com certeza esse bebê vai chorar, né? Duvido se você não vai chorar junto, né? Porque você vai ter a certeza que você salvou uma vida, né? No adulto já é diferente. No adulto a manobra de Heimlich sugere que eu coloque o pé, peço para a pessoa juntar as pernas, eu coloco o pé de lado, que nem ela vai cair, nem eu, e eu vou fazer o movimento em J. Eu abraço ela por trás, né? Fecho a mão nesse sentido e vou fazer o movimento em J, para dentro e para cima na boca do estômago, para dentro e para cima. Quem já fez, né? Eu já tive a oportunidade de fazer. Geralmente na primeira a pessoa já cospe ali um pedaço de carne ou a espinha de peixe, né? Ele vai subindo pela traqueia até que a pessoa cuspa ele. É muito eficiente essa manobra de Heimlich, né? Para desengasgamento. Que bacana. Gente, nós estamos conversando aí sobre a lei Lucas, né? Que gera outros desdobramentos, né? Que não é só no ambiente escolar que pode ocorrer qualquer situação desagradável, né? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes ou com a gente mesmo, né? Essa lei ela prevê o estabelecimento, né, que ele tenham kits, né, de primeiros socorros. Como que devem ser esses kits? São iguais àqueles da época dos veículos, né, que depois acabou sendo deixado de lado? Então, a lei ela tem dessa brecha, né? Ela não especifica, né? Eu sei que você até baixou a lei, né? Ela é bem curta.
e ela poderia ser mais explícita. Está na questão do kit de primeiros socorros, mas eu entendo do seguinte modo, diferente daquele que a gente foi obrigado um período aí a ter no carro, né, no veículo, uma gaze, né, um metiolate, esparadrapo, né, mas eu sugiro que até porque são coisas baratas, você tem um kit de luvas, né, de látex, luva de procedimento para você utilizar, você não pode ter contato com o sangue, né, não sabe com a procedência da vítima, né? E tem também o ambu, que é o ventilador artificial, máscaras, para que quando você precise fazer o 30x2 que o protocolo sugere para uma pessoa com parada, 30 compressões torácicas e 2 suportes ventilatórios, né, na boca da vítima. Então aí o protocolo diz que eu não posso soprar direto, porque eu posso ter o contato, de repente a pessoa tem tuberculose, ou hepatite, ou outra doença contagiosa, né? E aí o socorrista ele já fica exposto. Então eu sugeriria isso, né, que o kit de primeiros socorros teria luva, né, o ambu e máscaras para a proteção do socorrista e para você prestar um atendimento com mais qualidade para a vítima, né? Bom, nosso programa está chegando ao final. A última pergunta que eu faço é: a lei está aí, foi sancionada, está sendo promulgada, mas temos um pequeno probleminha técnico aí, mas vocês estão ouvindo a gente tranquilamente, né? Ainda nem todos os lugares estão implantando ela, né? O que falta? Falta consciência, né? Porque citei o exemplo da cidade onde eu estou trabalhando, né? Tremembé já está à frente disso. Nós estamos terminando todas as escolas, estamos com socorristas treinados lá em Tremembé, graças a Deus. Agora a gente sabe que cidades próximas, inclusive
primeira cidade onde eu moro, né, que é Taubaté, ainda que talvez alguém vá falar o contrário, né, mas eu conheço inúmeros professores de Taubaté, Caçapava, Pinda. As cidades próximas ainda nem começaram esses treinamentos da Lei Lucas. Alguns não estão nem sabendo ainda sobre a Lei Lucas. Então, como a gente disse, o assunto é extremamente sério e importante. Você ministra palestras e cursos também. Eu gostaria que deixasse aí os seus contatos, né? E também suas redes sociais para quem quiser saber mais informações, né? E também quem quiser contratar os trabalhos. Então, vou deixar o meu telefone de contato, né? O meu celular que fica 24 horas ligado, né? É o 99727-2789. O meu e-mail é arq, abreviação de arquiteto, né? arq.marciosantos@hotmail.com. Meu Facebook é Márcio Santos, né? Tem o Márcio Santos Arquiteto também, você vai encontrar lá nas redes sociais, né? O telefone do meu serviço em Tremembé é 3672-4760, mais conhecido lá como Medicina do Trabalho, né? Onde eu, a Claudineia, o Rafael, a Silvana e o Dr. Paulo estão à disposição, né? Para esclarecimentos a respeito do assunto, né? Os treinamentos podem me contactar, que a gente tem um preço extremamente camarada. Quem me conhece, né, sabe que eu atuo em Taubaté há 26 anos, sabe que eu não tenho o hábito de cobrar caro, né? E eu acho extremamente importante que as pessoas da sociedade saibam prestar o primeiro socorro a uma pessoa que esteja precisando. É o sentimento de empatia. Eu me colocar no lugar da pessoa e fazer o melhor por ela como se eu estivesse fazendo por mim, né? E esse sentimento de empatia, por mais boa vontade que nós tenhamos, tem que ser de forma qualificada, né? Com certeza. A gente conversamos com um engenheiro de segurança do trabalho, bombeiro profissional civil, arquiteto e urbanista Márcio Santos, aqui no nosso programa das 6, sobre a Lei 13.722, que foi promulgada o ano passado, 5/10/2018, não tem nenhum ano ainda, a famosa Lei Lucas, né? Que infelizmente precisou aí a vida do Lucas e de outras pessoas terem sido ceifadas para serem aprovadas no nosso país. Quero agradecer a toda a nossa equipe técnica da TV Cidade, a Claudinha, o Jefinho, né? E agradecer especialmente a você que nos acompanha sempre aqui no Canal 3, na nossa TV Cidade. Amanhã estamos de volta a partir das 18 horas aqui no Canal 3.
Música